Com que acusações Jesus foi condenado? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos professando a nossa fé, professando a fé nas verdades da igreja, que a igreja recebeu dos apóstolos. Nós estamos professando esta fé. Eles que receberam de Jesus Cristo. Os apóstolos a receberam de Jesus Cristo. Verdades que orientam a nossa caminhada, que devem optar nossas decisões de cada dia. E a pergunta hoje é: com que acusações Jesus foi condenado? Interessante. A pergunta de número 113 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Com que acusações Jesus foi condenado? Nós sabemos que os judeus não tinham poder de condenar. Quem tinha poder de condenar era o poder romano. Pilatos era o representante dos romanos. Mas os judeus tinham que levar uma acusação séria, que fosse levada em conta por Pilatos, que fosse levada, para se proceder todo aquele processo de julgamento, para se proceder todo aquele processo de condenação e crucificação na cruz. Dependia do poder romano, que era a morte mais vergonhosa, que era a crucificação. E Jesus foi acusado, especialmente ele foi acusado, veja, em primeiro lugar, de agir contra a lei. A lei era o grande patrimônio deles, do povo judeu, do povo de Deus. A lei, está aqui alguém que age contra a lei, diziam eles. Então vejam, primeiro nós vimos que a lei era o grande patrimônio. Jesus também foi condenado por agir contra o templo de Jerusalém. Porque o templo tão grande, tão majestoso, e o que Jesus disse dele? Destruí este templo e eu o construirei em 3 dias. Eles pensaram, mas que absurdo, como ele vai construir este templo que levou anos e anos? Mas, mal sabendo que Jesus falava do templo que era o seu corpo, de uma outra acusação fizeram contra Jesus. Diziam que ele, ou melhor, que os seus ensinamentos iam contra a fé de Deus, contra a fé do Deus único, eles diziam, porque ele se proclamava filho de Deus. Como se perguntavam, então, há 2 deuses? Deus Criador, aquele que adoramos. Agora este que é seu filho, que se diz filho, isto é uma blasfêmia. Por tudo isso, pediu a condenação de Jesus. O entregaram à morte, para que fosse crucificado, para que fosse realmente humilhado, para que aquela morte mais dolorosa, não só de mais sofrimento físico, mas também de sofrimento moral. Mas na verdade, lá no fundo, atrás da condenação de Jesus, estava o nosso pecado. O seu pecado, o meu pecado. Foi o nosso pecado que realmente condenou Jesus Cristo. Esta é a verdadeira causa da paixão, da morte de Jesus Cristo. E isto Pedro deixou bem claro, que no dia de Pentecostes, no dia da vinda do Espírito Santo, ele disse, Pedro teve a coragem de dizer, vós o matastes. Muitos daqueles que estavam ali, escutando Pedro no Pentecostes, nem estiveram lá no alto do Calvário. Mas para Pedro era claro, o pecado, o nosso pecado é que havia levado Jesus à morte. O restante foi a causa próxima.
fez com que Pilatos aceitasse aquela proposta. E até eu diria muito covarde, porque ele, Pilatos, não queria ficar contra o povo, que ameaçava que ele, Pilatos, era amigo de quem era contra César. Pois mais do que aquelas acusações, atrás da condenação de Cristo estava o nosso pecado. Por isso, mais do que julgar outros, batemos em nosso próprio peito, dizendo: eu me reconheço pecador. Que a tua salvação, o teu sangue caia sobre mim, porque eu sou pecador. Isto que nós devemos ter sempre diante de nós. Jesus morreu por causa do meu, do nosso, do pecado da humanidade. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.